Então vamos a mais informações nesse final de semana, vamos entender mais como lidar com as nossas vidas, entendendo através da palavra, testemunhos, tudo que vem acontecendo, para que a gente venha usar nos dias de hoje com sabedoria. Muitas vezes enfrentamos momentos na vida que não conseguimos enxergar o caminho à frente. As perguntas surgem, as incertezas nos cercam, o medo tenta tomar conta do nosso coração. É exatamente nesses momentos que Deus nos convida a confiar nele, mesmo sem entender os detalhes da caminhada. A Bíblia Sagrada nos ensina em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que não precisamos ter todas as respostas para seguir em frente. Precisamos apenas confiar em quem está nos conduzindo. Assim como um pai guia o seu filho por um caminho seguro, Deus nos guia com amor. Mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver aonde Ele está nos levando. Talvez hoje você esteja enfrentando um tempo de incerteza, sentindo que não sabe qual será o próximo passo. Mas Deus não erra. Ele já conhece o seu futuro. Ele está preparando algo muito maior do que você imagina. Se Ele está no controle, você pode descansar. Gosto sempre de dizer uma frase. Eu não sei por quais caminhos o Senhor está me conduzindo, mas eu sei bem quem está me guiando. Está na hora de confiar em Deus. Está na hora de saber que a sua vida está nas mãos do Senhor e tudo acontece por causa de um propósito. E esse propósito, talvez você não entende agora, mas vai compreender depois. Deus sabe o que está fazendo. Confie em Deus, mesmo sem entender. Fuja do pecado. O pecado nunca vem de forma óbvia. Ele sempre se disfarça de algo atraente, aparentemente inofensivo, mas a sua essência é destrutiva. Seu objetivo é nos afastar de Deus. Foi assim com Adão, foi assim com Eva, lá no Jardim do Éden. Foi assim com Sansão e foi assim com Davi. Aliás, Davi, aquele grande rei que venceu um gigante, mas não venceu um desejo pecaminoso do seu coração. Tantos outros ao longo da história, mas a Bíblia Sagrada nos ensina um princípio poderoso. Não tente negociar com o pecado, fuja dele. A palavra nos adverte em 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. José, filho de Jacó, é um grande exemplo. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele não ficou argumentando ou testando os seus próprios limites, ele apenas correu. Fuja do pecado. O pecado pode parecer pequeno no início, mas se não cortarmos o mal pela raiz, ele cresce e nos escraviza. Davi, por exemplo, não fugiu quando deveria fugir. Olhou para uma mulher, cobiçou aquela mulher e, ao invés de fugir, cedeu à tentação. O resultado foi destruição, dor, consequências amargas. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Isso significa que precisamos estar atentos e vigilantes. Não brinque com aquilo que pode destruir sua comunhão com Deus. Se algo te afasta do Senhor, te leva a pecar, fuja. Como diz Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vencendo o medo através da fé. O medo, se não vencido, pode te paralisar. O medo pode até te impedir de avançar nos planos de Deus. Mas é a fé que nos fortalece e nos faz seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A Bíblia nos ensina, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quando escolhemos confiar em Deus, o medo perde o seu poder em nós. Pedro experimentou essa verdade ao andar sobre as águas. Quando manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sobre o impossível, fez algo sobrenatural. Mas ao olhar para as circunstâncias, ele sentiu medo. Começou a afundar e mesmo assim, ao clamar por Jesus, o Senhor o segurou a sua mão e o salvou.
Essa passagem nos ensina que a fé é que nos sustenta, mas o medo nos faz afundar. Vença o medo através da fé. Isso significa que você precisa confiar em Deus mesmo quando você não enxerga uma solução. Significa lembrar que Ele é maior do que qualquer desafio, que as suas promessas são seguras, são fiéis, são verdadeiras. Não permita com que o medo limite o seu chamado ou a sua jornada. Dê passos de fé, sabendo que Deus está com você a cada momento. Quem sabe Deus já não tem sinalizado algumas coisas no seu coração e você está paralisado por causa do medo. Hoje, livre-se do medo através da fé. Prepare-se. Os próximos dias, Deus vai te abençoar de forma sobrenatural. Vença através da oração. A oração é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu. Quando oramos, não apenas falamos com Deus, mas também declaramos nossa fé e a nossa confiança no Senhor, convidando assim o Senhor para agir com poder em nossas vidas. A palavra nos ensina que a oração do justo ela é muito poderosa e eficaz. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz isso. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, Ele nos fortalece, nos dá vitória sobre qualquer circunstância. Daniel era um grande exemplo de alguém que venceu através da oração. Mesmo diante da proibição de orar ao Senhor, ele permaneceu fiel. E durante 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. Como resultado, Deus o livrou da cova dos leões e exaltou a vida de Daniel. Isso está em Daniel capítulo 6. Sua vitória veio porque ele não abriu mão da comunhão com Deus, não abriu mão do momento de oração, mesmo em tempos difíceis. Você está enfrentando desafios? Não tente resolver esses problemas sozinho, ou até mesmo na força do seu próprio braço, pois existem batalhas que elas não são naturais, elas são espirituais. Por isso, o conselho de Deus é: vença através da oração. Busque a Deus com perseverança, clame com fé, confie em Deus, Ele está agindo a seu favor. A oração abre portas, a oração traz direção, a oração fortalece a sua caminhada. Nunca subestime o poder de um joelho dobrado diante de Deus. Hoje Deus está falando com você, está na hora de vencer através da oração. O desafio de continuar. Muitas vezes as batalhas da vida nos fazem pensar até mesmo em desistir. O cansaço chega, os desafios aumentam e o coração começa a se perguntar: será que vale a pena seguir em frente? Foi exatamente isso que Moisés enfrentou em Êxodo 17. Enquanto suas mãos estavam erguidas, Israel vencia a batalha. Mas quando o cansaço o dominava, suas mãos começaram a se abaixar e o inimigo começou a prevalecer. Ele precisou de 2 homens, Arão e Hur, para sustentar as suas mãos, mostrando que continuar nem sempre é uma tarefa fácil, mas é necessário. Na caminhada cristã também é assim. Existem momentos que a fadiga nos atinge. Queremos continuar firmes, mas as dificuldades parecem que vão nos paralisar. É nesses momentos que precisamos de lembrar que Deus é o Senhor que nos fortalece. É Ele que coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a prosseguir. Se Moisés tivesse desistido, Israel teria perdido a batalha. Se você desistir agora, com certeza outras pessoas também serão prejudicadas. Moisés representava muitas pessoas, assim como você representa muita gente. Talvez você está enfrentando um desafio. Esse desafio parece ser até maior que você. Saiba de uma coisa: Deus está ao seu lado. Você não vai desistir. É Deus que sustenta, que renova suas forças e levanta suas mãos novamente. Assim como Moisés, a vitória está logo ali à frente. Levante suas mãos em oração. Não leve para o coração, leve para a oração. E Deus, com certeza, vai mudar essa história. Livre-se da mentalidade de escravo. Quando Deus tirou Israel do Egito, seu propósito não era apenas libertá-los fisicamente, mas também transformar a sua mentalidade. Durante 400 anos, o povo viveu como escravo, sem sonhos, sem conquistas, apenas sobrevivendo. No deserto, Deus os levou por um caminho mais longo do que o habitual, simplesmente
para que eles pudessem perder essa mentalidade e aprender a confiar e depender de Deus. A Bíblia nos diz em Deuteronômio 8:2: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração. O deserto não foi um castigo, mas um processo de transformação. Deus os alimentou com o maná, fez brotar água da rocha e mostrou que Ele era o provedor. Mas muitos olhavam para trás, desejando voltar ao Egito, presos a uma mentalidade de escravidão. Escravo não conquista, escravo não avança, escravo não prospera. Por isso, apenas aqueles que creram e confiaram em Deus entraram na terra prometida. Hoje o mesmo acontece conosco. Deus nos libertou, mas se a nossa mente continuar presa às limitações do passado, nunca tomaremos posse das promessas. Se Deus tem permitido processos em sua vida, talvez seja porque Ele está preparando você para algo muito maior. Não olhe para trás. Rompa com a mentalidade de escravo. Assuma sua verdadeira identidade de filho. Você é um herdeiro das promessas de Deus. Mentalidade de escravo. Nunca mais. Prepare-se para viver as promessas de Deus. O cansaço chega, os desafios aumentam e o coração começa a se perguntar: será que vale a pena seguir em frente? Foi exatamente isso que Moisés enfrentou em Êxodo 17. Enquanto suas mãos estavam erguidas, Israel vencia a batalha. Mas quando o cansaço o dominava, suas mãos começaram a se abaixar e o inimigo começou a prevalecer. Ele precisou de 2 homens, Arão e Hur, para sustentar as suas mãos, mostrando que continuar nem sempre é uma tarefa fácil, mas é necessário. A caminhada cristã também é assim. Existem momentos que a fadiga nos atinge. Queremos continuar firmes, mas as dificuldades parecem que vão nos paralisar. É nesses momentos que precisamos de lembrar que Deus é o Senhor que nos fortalece. É Ele que coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar a prosseguir. Se Moisés tivesse desistido, Israel teria perdido a batalha. Se você desistir agora, com certeza outras pessoas também serão prejudicadas. Moisés representava muitas pessoas, assim como você representa muita gente. Talvez você está enfrentando um desafio. Esse desafio parece ser até maior que você. Saiba de uma coisa: Deus está ao seu lado. Você não vai desistir. É Deus que sustenta, que renova suas forças e levanta suas mãos novamente. Assim como Moisés, a vitória está logo ali à frente. Levante suas mãos em oração. Não leve para o coração, leve para a oração. Terra cansada não produz. Veja que interessante esse princípio bíblico que a palavra de Deus nos ensina. Êxodo 34, versículo 21 diz assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na agricultura, um solo que não descansa se torna improdutivo. Se a terra for cultivada sem pausa, ela perde os seus nutrientes e se torna uma terra seca, exausta, incapaz de dar seus melhores frutos. O mesmo acontece conosco quando não respeitamos os momentos que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos descansar. Muitas vezes, vivemos num ritmo tão acelerado, sempre correndo de um compromisso para o outro, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, mas uma terra seca, cansada e sobrecarregada não gera boas colheitas. E um coração cansado não consegue produzir vida nem frutos espirituais. Esse é o princípio do descanso. Na Bíblia, Deus ordenou, até a terra deveria descansar no 7º ano. Em Levítico 25, você vê esse princípio. Deus mesmo nos deu este exemplo. Ele mesmo descansou, não porque estava cansado, mas para nos dar apenas esse exemplo. Jesus nos convida a descansar nele. Não significa que você tem que guardar um dia, até porque no Novo Testamento não temos essa observação bíblica, nem esse imperativo pedindo para que venhamos guardar um dia de forma específica. Isso era para o povo de Israel. Todavia, o princípio permanece, o princípio do descanso. Se não aprendemos a equilibrar o trabalho e o descanso, nosso corpo e mente ficarão logo cansados e esgotados. Nossa vida espiritual se torna estéril quando não paramos para descansar, quando respeitamos o tempo do descanso. Renovamos as nossas forças
e nos tornamos mais produtivos para o reino de Deus. Aplique isso em sua vida. Reserve um tempo de qualidade para estar com Deus sem pressa. Aprenda a dizer não para atividades que te sobrecarreguem. Não negligencie seu tempo de descanso físico e emocional. Deus ainda tem algo muito grande para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas não se esqueça, terra cansada não produz. O perigo da murmuração. A murmuração é um veneno silencioso que enfraquece a fé, impede o agir de Deus e nos afasta do propósito do Senhor para as nossas vidas. Quando reclamamos, em vez de confiar em Deus, estamos dizendo que Deus não é suficiente para suprir as nossas necessidades. A Bíblia nos alerta sobre isso. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso está em Filipenses, capítulo 2, versículo 14. O povo de Israel é um grande exemplo do perigo da murmuração, mesmo depois de testemunhar milagres extraordinários no Egito. Eles também viram os milagres no deserto. Eles continuaram reclamando contra Deus e contra Moisés. Como consequência, muitos não puderam entrar na terra prometida. A murmuração impediu este povo de desfrutar das promessas de Deus, simplesmente porque o coração do povo estava focado nas dificuldades e não na fidelidade de Deus. Se queremos experimentar o melhor de Deus, precisamos substituir a murmuração pela gratidão. Em vez de reclamar do que você ainda não tem, por que não louvar a Deus e agradecer por aquilo que Ele já te confiou? A gratidão, ela abre portas e fortalece a sua fé, te mantém alinhado com o coração de Deus. Livre-se hoje da murmuração, dê lugar à gratidão. Talvez hoje é o dia de agradecer, fazer uma lista de coisas cujos quais você é grato a Deus. A murmuração te afasta de Deus, mas a gratidão te aproxima dele. Então, se você recebeu essas bênçãos, já deixa aquela curtida. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficou até o final. Aproveita, já deixa aquele comentário, aquele amém, né, que vai incentivar e edificar a vida de cada um de nós que somos uma família em Cristo.